A paz do Senhor, amados juniores, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje aprenderemos sobre onde aprendemos a palavra. Iremos ler o nosso memorizando. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Quero dizer que sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Nós iremos ler agora os versículos da semana. O primeiro está em Salmos de número 119 e verso 7. Com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. O salmista disse que com o coração sincero ele louvará o Senhor, ou seja, em verdade, e à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Entende? Ele diz que ia ser sincero com o Senhor. Ele o louvaria com sinceridade, com verdade. E à medida que fosse aprendendo os teus justos ensinamentos, ele seria verdadeiro em tudo que se procedesse. Ele seria sincero ao Senhor em tudo que fizesse. Assim temos que ser também, crianças. Louvar ao Senhor com sinceridade e proceder nos seus justos ensinamentos com verdade e sinceridade também. Amém? O próximo está em Filipenses, capítulo 4. E versículo 11, que nos diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com tudo o que tenho. É que o povo de Filipos cuidava dele, só que um tempo eles não se viram e ele não estava reclamando porque o povo não estava cuidando dele. Porque Paulo diz que aprendeu a estar contente em tudo que ele tinha, em tudo que ele fazia ele aprendeu a estar contente. Ou seja, quando estava sem dinheiro ele estava contente, quando estava com fome ele estava contente, quando estava de barriga cheia ele estava contente, quando tinha muito ele estava contente e quando tinha pouco também estava contente, porque ele sabia que o provedor dele era o Senhor, ele sabia que a provisão da vida dele vinha do Senhor, então ele não estava reclamando de nada. Nós temos que ser assim, quando temos pouco estamos contentes, quando temos muito estamos contentes, assim no Senhor. Por quê? Porque ele é o nosso provedor, nós temos que estar felizes nele, não nas situações ao nosso redor, não nas nossas circunstâncias, não no que temos ou no que não temos, e sim felizes no Senhor. Amém, crianças? O próximo está em Salmos 119, de número 119 e verso 73. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. O salmista diz que as mãos do Senhor o criaram. As mãos do Senhor nos criaram também. E nós também pedimos entendimento para entender as palavras dele. Para entender os seus justos ensinamentos, as tuas leis. Nós temos que aprender do Senhor pelo entendimento que o Espírito Santo nos dá. Porque essa palavra ela é espiritual e nós temos que estar em espírito para poder entender. E o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, nos dá o entendimento. Assim o salmista pedia entendimento para entender as leis do Senhor, para que ele pudesse aprender. Então ele tinha que ter a ajuda do Senhor, ele tinha que ter a unção do Espírito sobre ele. Assim também nós, juniores, temos que ter o Espírito Santo em nós, para que possamos entender as leis do Senhor, entender toda a sua palavra. O próximo está em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 31, que diz: vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Na igreja tem um momento para cada situação. Tem a hora da leitura da palavra, tem a hora do louvor, tem a hora do testemunho e a hora da ministração. Assim o apóstolo Paulo estava nos dizendo que nessa hora temos que ficar calados. Só um dizer, só um ministrar, para que todos aprendam e fiquem animados. Imagina se todo mundo falasse de uma vez só e virasse uma conversa só na igreja. Ninguém iria aprender a palavra, ninguém iria ouvir o evangelho de transformação, ninguém iria ser transformado. Por quê? Porque não estaria prestando atenção. Então que cada um fale, cada um por vez. Assim todos aprendam e todos se alegram no Senhor. Assim as pessoas irão ser tomadas pela presença de Deus, por ouvirem a sua palavra. Amém, crianças? O próximo está em Filipenses, capítulo 4
e versículo 9, que diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Ponham em prática o que vocês receberam de mim. Ele estava dizendo que para a gente pôr em prática os ensinamentos que ele nos deu. E de onde veio esse ensinamento? Veio do Senhor Jesus. Ele queria dizer que nós poderíamos sim seguir a ele. Por quê? Porque ele seguia Cristo. Nós poderíamos proceder diante do que ele estava falando. Por quê? Porque ele procedia de Cristo. Assim também, crianças, temos que ser nós. Nós temos que proceder de acordo com o que aprendemos de Cristo. E as pessoas vão nos olhar para fazer. Por quê? Porque elas não estão vendo Jesus. Elas veem Jesus nas nossas ações e no nosso modo de agir, no nosso modo de ser. E assim nós temos que proceder em verdade, em comunhão, em sinceridade, para que as pessoas vejam em nós servos do Senhor, como nós vemos no apóstolo Paulo. E como ele diz, podem aprender de mim, podem me seguir. Por quê? Porque eu sigo a Cristo. E sendo assim, o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará conosco quando procedemos de acordo com a palavra dele. Amém, crianças? O próximo está em Tito, capítulo 3, e versículo 14. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Que nós aprendemos a fazer o bem, possamos fazer o bem em todo o nosso modo de agir, que nós possamos fazer o bem a todas as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Todos que necessitam da ajuda de vocês, juniores, vocês têm que ajudar. Assim fazer o bem, para que o tempo de vocês seja útil e assim vocês glorifiquem ao nome do Senhor. Tudo que nós fazemos de bom, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós mostramos que somos servos do Senhor. E assim o nosso tempo é útil, um tempo aproveitável, um tempo que se utiliza. Amém? Agora vamos para a nossa palavra. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um áudio dizendo às pessoas que estavam em tribulação, fazendo um áudio de ajuda, de autoajuda? Assim que eu disse, porque Paulo, ele fez isso. Ele escreveu uma carta a Timóteo. Então, na nossa história, vamos aprender o porquê. O porquê que eu pedi aquele áudio. Vamos aprender agora na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo foi chamado para levar o evangelho, falar do evangelho às pessoas que não eram judeus, para os gentios. E quem são gentios? Somos nós, eu e vocês são gentios. E o Senhor chamou o apóstolo Paulo para que pregasse o evangelho aos gentios, às pessoas que não eram judeus. Ou seja, eu e você, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Assim somos como Paulo. O Senhor nos chamou para pregar as boas novas a todas as pessoas que passar por nós, a nossa casa, na nossa família, no nosso meio, na nossa escola. Nós também somos enviados do Senhor para pregar o evangelho e obedecer a palavra do Senhor. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou estava Timóteo, a quem escreveu a carta, dando-lhe algumas instruções. Os dois estavam distantes naquele tempo, que não existia e-mail ou redes sociais para comunicar-se, mas somente carta. Naquele tempo não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia internet, então eles só se comunicavam através de cartas. Paulo escreveu uma carta a Timóteo. Assim eram as cartas de antigamente, porque era o único meio deles fazerem a comunicação entre si, e era o único meio de ele incentivar a Timóteo a permanecer na fé, porque Timóteo estava passando por uma batalha no seu ministério. Por isso que eu pedi o áudio a vocês, para que possamos incentivar uns aos outros que estamos em batalha, que possamos confiar no Senhor e assim fazermos a vontade de Deus, levando um ao outro a ficar de pé em Cristo. E assim Paulo fez, escreveu a carta. Por quê? Porque hoje é fácil pra gente um meio de comunicação. Para eles não. Mas o Senhor proveu de todas as formas o incentivo a Timóteo. Amém, crianças? Por esta razão, as mensagens demoravam um bom tempo para chegar aos seus destinatários. Paulo escreveu a Timóteo
porque estava preocupado. Ele soube que o seu aluno estava passando por dificuldades no ministério. Então, o apóstolo escreveu essa carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Nós temos que encorajar uns aos outros. Nós, irmãos em Cristo, servos do Senhor, salvos, nós temos que encorajar uns aos outros. Eu encorajo vocês, vocês me encorajam, porque assim estaremos unidos no Senhor. Cada um que vá fazer a sua parte, encorajando os irmãos. Todos nós passamos por batalha, passamos por lutas, então temos que ter um irmão ao nosso lado ou irmãos orando por nós, nos encorajando na tribulação a servir ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus, que estando nele estamos de pé, que estamos nele, estamos na rocha que é inabalável e também nos tornamos inabaláveis no Senhor Jesus. Fora dele, queridos amados juniores, somos derrotados. Sem Jesus nós não temos nada, sem Jesus não somos nada. Nós temos que estar na rocha que é Cristo, temos que estar no Senhor para permanecermos de pé. Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Antes de ser o famoso apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Cristo. E sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Nós somos os apóstolos também de Jesus. Como eles, não somos como eles, para pregar o evangelho, ministrar a palavra, levar o evangelho a todas as pessoas e fazer cada vez mais servos para o Senhor, cada vez mais discípulos para Cristo, para que a mensagem do Senhor se propague. Nós temos que estar preparados na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, ler ela diariamente e nos prepararmos, ser usados pelo Espírito Santo a levar a mensagem do Evangelho, porque quem convence o coração do homem é o Espírito Santo, e nós na palavra do Senhor nos preparamos para pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da cura, o Evangelho da libertação. Assim seremos como o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho e ganhando discípulos para o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Imagine só, ele falar que poderia imitá-lo porque ele imitava a Cristo. Nós podemos dizer isso hoje, que possamos ser imitados porque imitamos a Cristo? Temos que ser assim, porque o nosso modo de agir mostra o caráter de Cristo, mostra que temos o caráter de Cristo em nós. Porque se eu proceder de uma forma ruim, as pessoas não vão querer me seguir e não vão entender que eu sou um servo do Senhor. Eu tenho que proceder em verdade, eu tenho que proceder em comunhão com meus irmãos, eu tenho que proceder em boas obras, para que assim saibam que eu sou do Senhor. Porque a única forma de saber que eu sou do Senhor é nas minhas atitudes. Porque nas minhas palavras eu posso falar uma coisa e fazer outra. E o que prova o que eu sou são as minhas atitudes. Por isso que Paulo falou, vocês podem me seguir, porque eu sigo a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E caso estivemos fazendo coisas erradas, nós temos que orar ao Senhor para que possamos proceder em verdade, para que possamos proceder em renúncia do nosso eu anterior, renunciar a nós mesmos, para fazer a vontade do Senhor nessa terra e sermos um seguidor fiel para que as pessoas possam nos imitar também. Amém, crianças? E assim, é assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Nós entendemos de quem são os cristãos pela forma que eles agem, pelas formas que eles fazem as coisas, como eles tratam as pessoas, como ele se porta quando ninguém está vendo ele. Entendeu, crianças? Assim nós mostramos o caráter em Cristo que temos. Nós temos que ser transformados diariamente para que possamos ser servos verdadeiros do Senhor. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes disso. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem que, em uma pregação do Evangelho, logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. Imagina que unção que Paulo tinha, a ação do Espírito Santo na vida dele, que coisa maravilhosa. Então ele pregou a palavra a Timóteo e Timóteo de logo já aceitou o Senhor Jesus e já foi batizado. Lembra que vocês estavam fazendo discipulado para se batizar? Por quê? Porque vocês aceitaram a mensagem do Senhor, aceitaram o Evangelho da paz, ouviram a palavra e se
se converteram. O que é se converter? É parar de seguir um caminho mau e seguir um caminho bom. Vocês estavam indo pelo caminho mau, voltaram e vão para o caminho bom. E começaram a fazer as coisas certas, as coisas boas. Timóteo fez a mesma coisa, ele ouviu a mensagem do evangelho e se converteu, parou de fazer coisas ruins e começou a fazer coisas boas e logo se batizou. E o que o batismo significa? Significa que ele estava morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Ele estava dizendo que ele era do Senhor agora, que ele não era mais do mundo. Assim vocês também estavam fazendo, quem iria se batizar. E eu os convido a ouvir a mensagem do evangelho todos os dias e também novamente a praticar a palavra do Senhor, porque é através dela que somos transformados, é através da palavra de Deus que nós recebemos a transformação na nossa mente e no nosso ser. Nós procedemos assim porque aprendemos a palavra do Senhor. Somos boas pessoas, somos pessoas que fazemos o bem, somos pessoas que ajudamos uns aos outros, somos pessoas que falamos sempre bem uns dos outros. Amém, crianças? Temos que proceder em bondade através da palavra do Senhor. E assim Timóteo fez. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos do seu professor Paulo. Ou seja, como disse Paulo, poderia sim seguir a ele porque ele seguia a Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, ou pessoas que servem ao Senhor, nós ganhamos respeito. Por quê? Porque fazemos o bem, somos pessoas boas, somos pessoas que falamos a verdade, cumprimos o que falamos. Assim nós somos servos do Senhor e ganhamos o respeito por ser assim. É maravilhoso ser servo de Cristo, crianças. Eu convido a vocês a cada dia mais estar na presença do Senhor, a cada dia mais estar se dedicando a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e nos traz o melhor para o nosso ser, nos traz o melhor para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição, ser preso e apedrejado. Ainda assim não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo o exemplo do seu professor. Ele viu Paulo sofrer. Sofrer por quê? Porque seguia a Cristo, porque era sincero com o Senhor, fazia tudo o que o Senhor mandava. E o inimigo não é feliz com quem faz a vontade do Senhor. Então ele levanta pessoas para fazer o mal pra gente, para zombar de nós, zombar da nossa fé. Mas assim Timóteo não abandonou a fé. Ele permaneceu no Senhor, ele permaneceu na palavra, independente do que estava acontecendo com o seu professor. Ele sabia que seu professor estava sofrendo pelo evangelho e tinha ensinado ele a ficar perseverante na batalha, perseverante na luta. Mesmo assim, Timóteo não desistiu. Timóteo permaneceu na palavra, permaneceu nos seus ensinamentos que Paulo deu para ele, o ensinamento de Cristo. Mesmo que ele viu seu mestre, seu professor sofrer, ele não desistiu, porque ele sabia que o evangelho trazia isso, que o inimigo não estaria feliz e iria levantar cada vez mais pessoas para fazer o mal a ele. Crianças, não desistam, fiquem firmes no Senhor, mesmo que zombem da fé de vocês, mesmo que falem da fé de vocês, do que vocês são em Cristo, mesmo que falem coisas horrorosas ao respeito de vocês, permaneçam firmes, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço pela vida de vocês, pagou com a própria vida para vocês serem salvos, para vocês estar aqui hoje. Não interessa quem está sofrendo. Por quê? Porque nós estamos orando por elas. E não podemos desistir porque vemos pessoas sofrer. Nós não podemos desistir porque algo ruim está acontecendo com nossos irmãos. Temos que permanecer firmes, inabaláveis, mesmo quando somos zombados ou perseguidos. Amém, crianças? Paulo ensinou Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus e esse ensino lhe daria direção para realizar boas obras. Paulo disse a Timóteo para não esquecer o que ele aprendeu. Crianças, nós ensinamos a vocês a palavra do Senhor. Na igreja vocês aprendem a palavra do Senhor. Então não se esqueçam dela. Procedam de acordo com o que vocês aprenderam no Senhor, para que assim a boa obra do Senhor se manifeste em vocês, porque vocês serão inspirados pelo Senhor. Por quê? Porque vocês aprendem a palavra, vocês ouvem a palavra e essa palavra tem que estar fixada no coração de vocês, para que vocês não deixem de fazer o bem e não deixem de realizar as boas obras que são vindas do Senhor. Amém, crianças? Hoje em dia, nós também temos professores, assim como Timóteo teve. Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais da sua palavra. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são o seu pastor, o seu professor ou professora da escola dominical, aquele tio ou tia muito legal que gosta de você, assim como Paulo gostava de Timóteo. E onde eles estão?
como discípulos de Cristo, eles estão à sua disposição na igreja e na casa de Deus. Viu que o Senhor preparou para vocês, professores? Assim como eu, assim como a tia Andréia, assim como os outros professores da escola dominical. Preparou para pregar o evangelho a vocês, para ensinar a vocês o caminho certo a se seguir. Preparou o nosso pastor para cuidar de nós, das ovelhas, para cuidar do nosso espiritual, para cuidar da nossa carreira em Cristo, para nos ensinar como servir a Cristo, como proceder em boas ações, como fazer o que Cristo quer que nós façamos, como aprender a ler a palavra, nos incentivar a ler a palavra, nos incentivar a batalhar, nos ensinar a batalhar em todas as nossas situações. Nós temos pessoas preparadas. O Senhor preparou cada um de nós para preparar vocês. Mas vocês também são professores do seu dia a dia. Vocês ensinam na maneira de vocês viver. Cada um de vocês que procede de acordo com o que o Senhor Jesus manda, vocês também estão ensinando as pessoas ao redor de vocês. Procedam sempre da melhor maneira possível, crianças. Eu peço a vocês que estejam sempre ligados na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina a boa obra, nos ensina a estar firmes nessa terra, nos ensina a falar a verdade e a proceder com decência e caráter. Amém, crianças? Vamos orar agora agradecendo a nossa aula, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Porque Ele tem feito coisas boas e a vontade dEle sobre nós é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço a vocês por estar participando do nosso grupo. Agradeço a vocês por estar colaborando conosco. Amém? Oremos então. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, Pai, eu te agradeço por cada aluno que está assistindo essa videoaula, grande Deus. Te peço que crie neles um caráter de Cristo. Peço que trate o caráter deles como o caráter de Cristo, Santo Deus. Te peço que eles tenham desejo de ler a tua palavra. Te peço que eles possam proceder em boas obras. Que as obras deles sejam de acordo com a tua palavra. Querido Espírito Santo que habita neles, venha liderar a mente deles. Venha trabalhar no coraçãozinho deles. Que eles possam agir de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. E cada papai, cada mamãe, cada professor que venha ensinar os seus filhos ou os seus alunos na presença do Senhor, ensinando a boa palavra, a boa e perfeita vontade do Senhor a todos eles. Que o nosso pastor seja abençoado, a nossa pastora e todos os membros da nossa igreja e toda a nossa liderança. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.